Sabemos aqui, estamos no estudo desde o capítulo 1. E se Deus quiser, nós vamos aprender o livro todo, né? Vamos aprender aí de versículo em versículo, de tema em tema. Glória ao nome de Jesus Cristo. Todos nós sabemos, amado, no contexto aqui, né? Como se comportava os filhos de Israel, o povo de Deus, né? A Bíblia diz que eles vinham bem até a morte de Josué, e depois eles começaram a se perder, né? Eles esqueciam rapidamente da palavra de Deus. E aí Deus levantava outro juiz. E o que dá para entender aqui é que eles compreendiam que era Deus que tinha levantado o juiz. E eles voltavam a obedecer a palavra de Deus. Quando eles obtinham a vitória sobre os inimigos, eles relaxavam, deixavam de obedecer a Deus, né? E viviam debaixo de opressão do inimigo, sendo que Deus ele não nos escolheu para vivermos em opressão. Deus ele nos escolheu para sermos libertos, para sermos livres da escravidão. Glória ao nome de Jesus Cristo. Mas o que nós aprendemos com isso, né? Nós aprendemos que depois de uma vitória, nós não podemos nos relaxar, ficar tranquilo, achar que está tudo resolvido, porque o inimigo ele não vai abrir mão de nós enquanto nós vivermos. O tempo todo da nossa vida ele vai nos tentar, né? Ele vai colocar tropeço, ele vai armar laços, ele vai usar os nossos desejos carnais, né, para nos fazer pecar, porque ele sabe, amado, que o único jeito que tem dele obter vitória, ele afastando o povo de Deus. E como que o inimigo ele vai afastar o povo de Deus? Fazendo pecar. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele causa divisão entre a pessoa e Deus. O pecado, ele faz essa divisão. Ele faz a pessoa ficar longe de Deus. Quando ele fica longe de Deus, ele perde, então, a proteção do Senhor. Ele não terá proteção de Deus. E isso não é porque Deus é mau, não. É porque ele escolheu assim. Deus ele vai proteger aqueles que estão perto dele, aquele que obedece à tua palavra, que entende o seu chamado. Com esse, evidentemente, Deus tem propósito na vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, Deus ele chama Gideão, e Gideão, ele vence a batalha. Ele com 300 homens, ele vence 135 mil soldados que estavam ali guerreando contra ele. 300 homens. Ficando claro, amado, que a vitória dele foi um milagre de Deus. Se dependesse, evidentemente, dele e do tamanho do exército dele, ele seria perdedor. Ele não teria chance alguma. Mas Deus, ele operou um milagre e ele deu libertação para Gideão e para Israel. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, a nossa vida também é assim. Às vezes enfrentamos problemas que vai fugir do nosso controle. Não teremos controle sobre ele. Aos olhos humanos, nós já estamos derrotados já. Mas se nós apegarmos com Deus, amado, Deus ele não quer saber o tamanho do exército inimigo. Ele não quer também saber o tamanho do problema que a pessoa tem. O que a pessoa precisa fazer é reconhecer a grandeza de Deus. Porque a pessoa que ele olha para o tamanho do problema,
a tendência é ele ver Deus pequeno. E como que a pessoa ele vê Deus pequeno? Quando ele está distante de Deus. Não é? Então ele precisa se aproximar de Deus. A partir do momento que ele se aproxima de Deus, ele vai ver Deus grande e os seus problemas pequenos. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como um avião, por exemplo, né? Um avião passa bem longe. E como que a gente vê o avião? A gente vê pequeno. A gente vê ele pequenininho. E por quê? Porque estamos a longa distância. Mas quando a gente chega, por exemplo, no aeroporto, chega lá, o avião é enorme. Mas por que ele é enorme? Porque estamos diante dele, pertinho dele. Da mesma forma é o Senhor. Se a pessoa está distante dele, ele vê Deus pequeno demais para resolver os seus grandes problemas. Mas quando ele se aproxima do Senhor, os seus grandes problemas desaparecem e quem se torna grande é a presença do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Então, depois ali da batalha, né? A Bíblia diz no versículo 22, então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes das mãos dos medianitas. Agora eles querem que Gideão domina sobre eles, se torne rei sobre eles. Qual é a motivação? A motivação é que ele teve uma grande vitória. Aqui já tem um pequeno problema. Eles esqueceram que quem deu a vitória para eles foi Deus. Era só eles olharem para o número de soldados, né, que Gideão tinha para guerrear aquela guerra e a quantidade que os midianitas tinham. 300 soldados contra 135 mil. Então o que é que eles tinham que reconhecer, amado? Agora nós vamos querer Deus como nosso rei. Né? Qual o regime que vocês querem? A teocracia. Ter Deus como rei. Eles não. Eles querem exaltar Gideão. Eles estão reconhecendo que foi através de que foi Gideão que deu a vitória. Eles tinham que reconhecer que Deus tinha dado a vitória através de Gideão. Né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E nós vemos aqui, amado, que a resposta de Gideão. Porém, Gideão lhes disse, sobre vós eu dominarei, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Ou seja, Gideão, até essa fala, ele tinha o coração voltado para Deus. Ele estava reconhecendo que se não fosse Deus, jamais ele ia ter aquela vitória. Que ele ia ser vitorioso sobre aquele exército. Então ele está reconhecendo que a vitória ela só veio porque Deus ele atuou ali. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Ou seja, Gideão até aqui tem o coração voltado para Deus. Ele responde com uma teologia certa. A teologia dele está certa. O nome de Deus que precisa ser engrandecido, e não o nome do homem. Quem deu a vitória foi Deus. Ele apenas usou Gideão como um canal de bênção, como um instrumento da vontade dele. Então, o nome dele é que precisa ser exaltado e precisa ser glorificado. Por que Gideão ele chamou 32 mil homens, né? E Deus disse para ele assim, Gideão, é muito homem para ir para a batalha. Porque esta bênção aqui
esta bênção aqui, esta guerra, não é para a glorificação do homem, é para a minha glorificação. Então Deus ele vai reduzindo aquele exército até ele se tornar em 300 homens. Por que isso, amado? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, as pessoas já estão aqui entendendo errado. Só pelo fato de ter a vitória, eles já estão entendendo a coisa errada. Então imagine se Deus não estava certo. Eles tinham 300 homens, nenhum deles arrancaram a espada. E eles já estão aqui tentando glorificar o homem e deixar Deus em segundo plano. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Gideão, ele vem ensinar a eles com uma teologia certa. Fala, não me glorifique, eu não quero isso. Eu não quero essa honra de governar sobre vocês. Eu não quero essa honra, não quero essa honra nem para o meu filho e nem para o filho do meu filho. Eu não quero essa dinastia. Glorifique o nome do Senhor. Teologia certa. Mas olha, amado, no versículo 24. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo. Porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. Então ele faz um pedido. Eu não quero ser rei. Mas qual é o problema aqui, amado? É que ele faz um pedido de rei. Ele não quer ser rei. Mas ele, indiretamente, ele está se comportando como um rei. Ele faz ali uma petição e ele pede despojo. Ele pede os brincos de ouro, os pendentes de ouro, porque aquelas pessoas, eles eram ismaelitas. E quando os ismaelitas eles iam para a guerra, eles ostentavam a riqueza justamente para demonstrar para o inimigo que eles eram fortes, que eles eram ricos, que eles eram poderosos, que eles eram invencíveis. Então Gideão não quer ser rei, mas ele quer se comportar como um rei. Ou seja, ele tem a teologia certa, mas a conduta errada. Ele tem a teologia certa, mas ele não quer, obedecer a teologia. Não adianta a pessoa ter a teologia certa e a prática errada. Nós precisamos ter a teologia certa e a prática certa da palavra de Deus. Ou seja, não adianta nós apenas pregarmos a palavra, ensinarmos a palavra, ou alguém pronunciar uma teologia certa e ele ser pego fazendo tudo errado. Porque no fim, no fundo, o que vai prevalecer é a prática da palavra do Deus Todo-Poderoso. Tem a teologia certa, mas está fazendo errado. Gideão. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu pescoço. Então tudo bem, ele estava contente por causa da vitória, porque Gideão, através de Deus, ou Deus através de Gideão, tinha tirado eles da opressão ali do inimigo. Então eles entenderam ali o desejo de Gideão. Então para eles agora, Gideão, ele é um grande general para eles. Ele é um grande líder. E eles vão obedecer ali, à vontade do líder. Muitas vezes, amado, o ser humano, ele faz isso também. Às vezes, ele obedece mais o líder do que a Deus. Às vezes, através daquele líder, da intervenção de Deus, através daquele líder, ele ganha uma grande vitória. Ou ele é liberto. Através da oração daquele líder, daquela ação,
E ao invés dele glorificar a Deus, ele glorifica o líder, ele glorifica o pastor. Quantas pessoas que exaltam mais o pastor ou a liderança de uma igreja do que a Deus, mesmo ele fazendo as coisas erradas, porque não adianta pregar certo e fazer errado. Então muitas pessoas agem também dessa maneira. O que eles tinham que fazer aqui, Gideão? Não vamos fazer assim não, repensa aí o seu desejo. Esse desejo não pode ser algo bom, pode ser que isso venha a dar ruim. Não é porque a pessoa é líder, não é, que ele é mais especial, ou ele é melhor do que ninguém. Ele não, ele apenas Deus o escolheu para que ele venha liderar o povo dele. Mas ele não é melhor do que ninguém, né? Então, o que nós temos que fazer? Estar sempre vigilante, sempre vigiando, né? Nós, por exemplo, eu tenho um grande líder, tenho um líder bom, um líder que ensina uma teologia da verdade. Mas se ele errar, nós vamos apoiar ele no erro. Está errado. Não podemos apoiar ele no erro. Ele precisa ser corrigido do erro dele. Ele não pode ser julgado, condenado, né? Mas ele precisa ser corrigido do erro dele. Não é porque ele é um bom líder que ele erra e eu vou apoiar o erro dele. Então, Israel também, ele erra aqui. E isso vai acabar como, amado? A Bíblia diz aqui: e foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as loetas e as cadeias e as vestes de púrpura que trazia os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E o que ele fez ali? O versículo 27. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Então o que ele fez ali? Ele fez tipo um bezerro de ouro. O que as pessoas fizeram ali com o que Arão falou para o povo ali, quando eles pediram um Deus? Traga aí as joias, os pendentes, e trouxeram lá. E eles, então, fizeram um bezerro de ouro. Gideão, ele vai fazer quase que a mesma coisa. Quase que a mesma coisa. Ele vai pegar todo esse ouro e ele vai fazer um éfode e pôr na cidade, em Ofra. Aí vem várias interpretações. Por exemplo, por que Gideão fez isso? Alguém vai dizer, não, Gideão fez isso porque ele queria colocar aquele éfode na porta da cidade como um memorial, como lembrança daquilo que Deus tinha feito a Israel. É uma boa intenção. Mas ele, como líder, ele tinha que pensar o seguinte: existem muitas coisas que é boa intenção, mas nós, por exemplo, não podemos colocar no culto, porque pode virar idolatria. Quantas igrejas se perderam, por exemplo, com misticismo religioso, achando que sal purifica, achando que óleo cura, né? Achando que arca vai lhe dar prosperidade. Mas nós sabemos que isso é misticismo religioso. Essas coisas levam as pessoas a se afastar de Deus e não se apegar com Deus. Por quê, amado? Porque eu estou deixando claro que eu preciso de algo para ver. Eu preciso de algo para afirmar a minha fé, para que eu venha ter fé. E nós não podemos esquecer do que o Senhor Jesus Cristo, ele falou para Tomé. Tomé, você precisou ver para crer. Mas bem-aventurados são aqueles que não vão ver
mas vão crer. Porque a nossa fé é no Deus invisível. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso de objeto, não é? Para manifestar a minha fé no invisível. Eu não preciso disso. A minha fé já é o suficiente para crer que Ele existe, que é galardoador daquele que busca a Ele. A fé é o firme fundamento, é das coisas que se esperam, é das coisas que se não vê. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, uma intenção boa, mas comprometedora. Então, eu posso ter um monte de ideia boa, mas eu tenho que avaliar a minha ideia para saber se eu posso colocar em prática ou não aquela ideia. Porque aquela ideia, né, em primeira mão, pode ser boa, mas depois ela pode levar as pessoas a se esquecer do Deus Todo-Poderoso. Isso, por exemplo, não aconteceu com a serpente, que Deus mandou Moisés construir no deserto, que ia ter um antitipo de Jesus Cristo. Deus disse para Moisés: quando a serpente morder, quando as cobras morderem vocês, e os escorpiões, então vocês olhem para a serpente. E ao olhar para ela, vocês serão curados. E assim acontecia, de verdade. Não é? Mas aquilo ali foi feito, amado, não foi para adorar aquela serpente. Foi um tipo de obediência a Deus, para obedecer a Deus, para alcançar a cura. Agora, lá nos tempos de Ezequias, a gente vê essa serpente, até com nome, a deusa Neustã, sendo adorado por Israel. Aquela serpente. Então, quando aquele rei, ele começa ali o seu reinado, a primeira coisa que ele manda fazer é derrubar aquele monumento ali. Por quê? Porque tinha levado ao povo a idolatria. Então, por isso que igreja, culto, tem que ser simples. Por isso que o culto, ele já tem os seus elementos. Você não precisa acrescentar nada num culto. Ele já tem os seus elementos, que é louvor, oração e a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é suficiente. Se alguém ele não se converte através da palavra, ele não vai se converter através de nada. Se ele não é capaz de ouvir a palavra de Deus, e ele abrir o coração para a palavra, nada mais vai fazer ele enxergar a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então Gideão, ele faz ali um éfode, e a Bíblia vai dizer que isso foi um tropeço a Gideão e a sua casa. O que era aquele éfode ali? Aquele éfode ali, ele era uma peça, que ia nas vestimentas do sacerdote. Então ele fazia parte ali do tabernáculo, fazia parte das vestes, das vestimentas do sacerdote. Ali tinha duas pedras, uma por nome Urim e outra por Tumim. E aquilo ali servia para buscar a vontade de Deus. A gente vê Davi, por exemplo, fazendo isso lá com o sacerdote. Ele pegando o Urim e o Tumim para que Davi pudesse saber se ele ia salvar as suas mulheres que foram sequestradas. Agora tem pessoas que falam assim: como que era aquela resposta? Será que aquela pedra acendia? Será que alguma daquelas pedras lhe dava um sinal? Ficava vermelho, ficava verde, como que ficava? Aí não dá para saber porque a Bíblia não explica, Mas ela servia para buscar a direção de Deus. E quando as pessoas pegavam esse éfode para tomar essa direção, todas as vezes Deus dava uma direção. Se era para ir, Deus falava: vai, através daquela pedra. E se era para não ir, Ele falava: não vai, através daquela pedra. Então, como que as pessoas chegavam naquela cidade ali, e ao invés deles lembrar
né, que tivesse aquilo ali como lembrança de que Deus tinha tirado eles da opressão do inimigo, eles começaram a cultuar. E muitos dizem assim, que eles chegaram até a construir um templo naquele lugar. Começaram a sacrificar naquele lugar. E depois eles pegaram Baal Berite, né, por Deus, e colocou também ali naquele lugar. Porque as religiões pagãs não importavam com isso. Eles não importavam com a quantidade de deuses. Quanto mais deuses para eles, melhor. Então eles caíram na idolatria. E eles caindo na idolatria, eles então começam a esquecer de Deus. Por quê? Porque a idolatria, ela vai abrir, né, uma brecha para os outros pecados. Porque ela é uma religião livre. Ela é uma religião libertina. Ela é uma religião que leva as pessoas a prostituir, a se prostituir. Leva as pessoas à prática da prostituição, da lascívia, né, de uma vida promíscua. É justamente isso que leva à idolatria. Todos os lugares que tem idolatria, tem casas de prostituição por perto. Porque desde a antiguidade, desde esse tempo bíblico aqui, por exemplo, que a idolatria ensinavam as pessoas, colocavam as pessoas ali como prostituta cultual. E eles faziam sexo ali, amado, ao vivo, para agradar aquele Deus, que ele gostava, aquele Deus gostava daquilo. Então, olha só como que a idolatria, ela cega a pessoa. O Deus deste século, ele cega a pessoa para que ele não venha ver o resplendor da glória de Deus. Ele cega a pessoa. Então, a Bíblia vai dizer aqui algo assim. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Então ele voltou para a casa dele, né? Aquele filho de Joás, o Jerubaal, e ficou ali. Agora, olha como, amado, que ele também se afasta de Deus. Ele fez o povo afastar de Deus, e ele também se afasta completamente de Deus. E teve Gideão 70 filhos, a mesma quantidade de filhos de Acabe. Ele teve 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Tem pessoas que vai dizer aqui, expoente da Bíblia vai dizer aqui, que esses 70 filhos era para imitar as 70 almas que Jacó ele levou para o Egito. Se isso é verdade, não dá para saber, né? Cada um tem um discernimento do jeito que ele quiser. E que ele queria construir uma nova nação. E aquela nação levar o seu nome. Não dá para cravar uma coisa dessa, né? Mas ele tinha 70 filhos que procederam dele, porque ele tinha muitas mulheres. Está vendo aí, amado? Ele disse assim, não quero ser rei. Mas o comportamento dele é de rei. Tudo que os reis pagãos tinham aqui, riquezas, ouro, né? Ostentação, ele pede para ele. E os reis cananeus tinham muitas mulheres e muitos filhos, que era para fortalecer o reino dele. O que Gideão fez? Ele teve muitos filhos porque ele teve muitas mulheres. Ou seja, ele procurou imitar os deuses pagãos. Ou seja, ele tem uma teologia boa. Só que ele não obedece à teologia que ele prega.
ele faz o contrário. Será o que aconteceu com Gideão? Será que o poder subiu a cabeça? Porque há uma coisa também que a pessoa precisa vigiar. É quando ele obtém vitória. Quando ele alcança a vitória. Ele tem que tomar cuidado, não é? Para ele não subestimar o inimigo. Ele não pode ignorar o inimigo. Eu venci o inimigo, eu não tenho mais inimigo. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos ignorar os ardis do inimigo. O inimigo, ele é terrível, ele é astuto. Às vezes a pessoa ele tem um longo período de paz. Às vezes Gideão ele teve um longo período de paz. E essa paz, amado, para ele teve um resultado negativo. Ele começou a pensar que ele não tinha mais inimigo. Ele começou a pensar, se eu não tenho mais inimigo, se eu não vou mais à guerra, então eu não preciso mais de Deus. Muitas pessoas fazem isso. Quando ele tem a vida dele atribulada, ele quer servir a Deus. Ele quer buscar a Deus. Mas quando ele tem um sossego, aí ele começa a se afastar de Deus. Como se Deus não estivesse vendo. Né? Mas nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que buscar a Deus nos dias difíceis e temos que buscar a Deus também nos dias de descanso. Nós não podemos afastar de Deus. Se você afastar de Deus, os seus problemas, eles se tornam invencíveis. Não tem como vencer o inimigo sem a presença de Deus, sem a presença do Senhor. Então aquilo serviu de tropeço para ele, e ele arrumou muitas mulheres, ele teve muitos filhos. E o versículo 11 diz assim, o versículo 31 diz assim: e sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Lendo assim, não parece que significa nada, né? Mas ele teve uma concubina, e ela teve um filho, e ele pôs o nome de Abimeleque. O problema até é no nome que ele pôs no filho. O nome Abimeleque significa meu pai é rei. Você entendeu? Gideão não queria ser rei, mas ele se comportou como rei. Ele se comportou tanto como rei, que ele colocou o nome do próprio filho, meu pai é rei. Se alguém perguntasse para aquele jovem, para aquela criança, como que é teu nome? Qual o significado de teu nome? Meu pai é rei. Então ele se considerava rei. Então aí é que está o perigo, amado. Nós não podemos professar a nossa fé em Deus e fazer o contrário. E a nossa prática ser o contrário. Não podemos fazer isso. A nossa teologia, né, é preciso acompanhar a nossa ética, ou a nossa ética acompanhar a nossa teologia. O nosso testemunho, ele precisa ser verdadeiro. As pessoas não podem ouvir a gente falando uma coisa e fazendo outra. Isso é perigoso. Nós temos que testemunhar o nome do Senhor e fazer como nós testemunhamos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim num versículo bem conhecido aqui, sempre eu cito esse versículo aqui, né? Que o fundamento de Deus, ele fica firme tendo este selo. Todos aqueles que proferem o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Você quer proferir o nome do Senhor?
Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é apartar da iniquidade. Porque aquilo que eu falo de Deus, eu preciso honrar. Glória ao nome do Senhor. O nome dele precisa ser glorificado através da minha boca, através da minha vida, através da minha ética, através da minha moral. Louvado seja o nome de Jesus. E faleceu Gideão, filho de Joás. E esse é um grande problema, mano. E esse é um grande problema de confiar inteiramente no homem e não em Deus. Porque todos vão passar. Todos vão morrer. Todos vão perecer. Ninguém é eterno. Eterno é só Deus Todo-Poderoso. Então não é bom confiar de forma exagerada no homem. Não é porque o homem ele tem fim. Deus é infinito. Por isso nós devemos confiar em Deus. Então morre Gideão numa boa velhice e foi sepultado no seu sepulcro de seu pai Joás, em Ofra, dos Asbiasitas. E sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Olha que coisa. E esse nome aqui também é importante saber. Colocaram Baal-Berite. O que significa Baal-Berite? Baal-Berite significa o Senhor da aliança. Significa o quê? Que eles fizeram alianças com aquele Deus. E por isso que a Bíblia diz, eles prostituíram, eles adulteraram, eles prostituíram. Por que eles prostituíram? Porque eles quebraram a aliança com Deus, que eles tinham feito com Deus, e fizeram aliança com Baal-Berite. Porque o nome Baal-Berite é o Senhor da aliança, o Senhor do concerto. Então olha que coisa louca o ser humano. Agora parece que eles esqueceram mesmo que foi Deus, o Criador do céu e da terra, que tinha dado vitória sobre os inimigos. Como que o homem, ele esquece rápido das coisas? A gente vê pessoas, por exemplo, sendo liberto dos vícios, sendo liberto da prostituição, às vezes sendo curado de uma enfermidade mortal. Ele se converte, passa 1 ano, 2 anos, ele se desvia do caminho de Deus. Ele volta às suas práticas velhas. Ele volta novamente ao velho homem com seus feitos. Isso é terrível. Parece que ele sente um negócio ali, uma amnésia. E ele esquece de tudo aquilo que Deus fez com ele. Mas o que vai acontecer? Quando ele quebra a aliança com Deus, ele torna a ficar desamparado. Ele vai ser oprimido de novo. Ele vai cair em opressão de novo. E aí aquele Baal-Berite que ele fez aliança não vai servir para nada. Porque aquele Baal-Berite, ele não pode fazer o bem e nem tampouco fazer o mal. Ou seja, ele não é nada. Ele não significa nada. Ele tem boca, mas ele não fala. Ele tem olhos, mas ele não vê. Mãos até que ele tem, mas não pode apalpar. Tem perna? Tem, mas não pode caminhar. Ou seja, ele não faz nada. E aí a pessoa, amado, ele começa a entender novamente de que ele abandonou o Deus certo. O Deus que criou os céus e a terra e tudo o que nele há e que tem o domínio de tudo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então a pessoa esquece, e a Bíblia diz no 34, e os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus que o livrara da mão dos seus inimigos em redor.
nem usaram de beneficência com a casa de Jeroboão, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Eles rejeitaram a Deus e rejeitaram o líder. Eles rejeitaram a Deus, e quando eles rejeitaram a Deus, eles devem ter falado assim: se eu não preciso do Deus dele, eu também não preciso dele, do líder. E é assim, ó. Existe isso também. Quando alguém rejeita o líder, ele está rejeitando a Deus. Quando ele rejeita o líder. E aqui é um pecado de ingratidão, tanto para com Deus como para Gideão. É um pecado de ingratidão. Às vezes a pessoa ele esquece daquilo que Deus ele fez por ele. E às vezes também a pessoa esquece das pessoas que Deus usou para falar de Deus para ele. Que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado no falar. Tem pessoas que ele, por exemplo, ele se converte numa igreja, aí ele sai daquela igreja e ele sai falando mal daquela igreja para todo mundo. Então isso é um cuidado que a pessoa tem que ter. Porque Deus ele registra tudo lá no céu. Tudo vai para o seu livro. Por exemplo, onde eu me converti, eu, sinceramente, eu não gosto de falar mal daquele lugar. A única vez que eu falo daquele lugar é da maneira que eu saí. E por que eu saí. Mas todas as vezes que eu vou orar, eu oro por aquele povo. Eu oro pelo pastor. Não importa a situação que ele esteja agora. Nem ele, nem a família dele. Mas eu tenho como gratidão orar para que Deus venha abençoar a vida deles. Porque foram as pessoas que Deus ele usou para que eu pudesse ser liberto pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até hoje eu não vou naquele lugar porque antes todo mês eu ia lá. Aí eu sentia assim que nos primeiros meses que eu ia, ele me recebia bem. Aí depois dos outros meses para frente, eu vi que ele se esquivava de mim assim. Aí eu preferia não ir, mas se dependesse de mim, eu ia lá até hoje. Até hoje eu ia lá. Glorificar a Deus com eles. Você tem que ter um coração grato. O ser humano ele tem tendência de fazer mal justamente àqueles que lhe fizeram bem. O ser humano tem essa tendência. É tanto que as pessoas têm essa mania de dizer, que as pessoas que nos fazem mal é justamente as pessoas que a gente ajuda. E é verdade, mano. Na maioria das vezes é. São as pessoas mais próximas de você, as pessoas que você mais ajudou, é que jogam os pés. Mas não tem problema também nenhum, porque nós não vamos deixar de fazer o bem só porque as pessoas nos fazem mal. Não tem problema nenhum. O que a Bíblia manda é a gente pagar o mal com o bem, e não o bem com o mal. Não existe dar o troco. Dar o troco é só para o ímpio. O ímpio lá fora é que ele é confrontado, é que faz o mal para ele e ele confronta. Faz o mal para ele e ele faz de tudo para pagar também com o mal. É olho por olho e dente por dente. Ele está na lei de Moisés. Ele está na lei de Moisés. Se me fazer mal, eu faço mal também. Não, senhor. Não existe isso, não. Se alguém fazer mal para você, faz bem para ele. Se você fizer isso, você coloca brasa sobre a cabeça dele. Ele vai dormir pensando, mas por quê que aquela pessoa fez isso comigo? Ele deveria me pagar com o mal. Por que ele me paga com o bem? E ele então começa a se envergonhar daquilo. Ele começa a ter vergonha dele mesmo. Quando ele olhar no espelho, ele vai se envergonhar dele. E quando ele for dormir, ele vai dormir mal, pensando
por que que ele fez mal e aquela pessoa fez bem. Ele vai ter noites, amado, perdidas. Ele vai começar a ter insônia. E no fim de tudo isso, é Deus trabalhando na vida daquela pessoa, através do nosso comportamento, através da nossa atitude. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, nós não podemos ter um coração assim, ter um coração grato, sempre grato às pessoas. Por que que nós temos que ser grato, por exemplo, amado, à igreja, a toda a irmandade, a todos os irmãos da igreja? Porque uns oram pelos outros. Mesmo quando um aborrece o outro, ele não deixa de orar por ele. Ele vai orar por ele. Você sabia que quanto mais uma pessoa nos aborrece, mais você ora por ela? É interessante. E essa é a lei de Deus. A lei de Deus é assim mesmo. A lei de Deus funciona assim. Quanto mais ela faz mal para você, mais você coloca ela na oração. Quanto mais ela faz mal, mais você lembra dela para orar por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós temos que ser grato à igreja, ao corpo de Cristo. Porque quando um está sofrendo, o outro sofre junto. Quando o outro se alegra, o outro também se alegra junto. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então esta é a palavra de Deus, que ela venha ser aplicada ao nosso coração, em nome de Jesus.